Agora estamos gravando a aula. Página 51 foi para casa ontem, 51 a 54. A atividade mesmo só tem na página 54, mas irei falar dessas outras páginas, né? Debater um pouquinho com vocês. Então, a página... A 54, se você fez, meu amor. Viu? Ok. A página 51 é... Sim, vamos tirar foto. Deixa eu ajeitar aqui meus cabelos, eu lavei ele, tá tudo... Sorria, você está sendo gravada. Ok, João Arthur. Obrigada. Cantinho. Sorriso amarelo. João Arthur. Então, bora lá, gente. A página 51, né, vem aí mostrando a literatura de cordel. Ok, Júlia Cossino. Vem mostrando o nosso assunto, né, que nós iniciamos ontem. O pessoal que faltou, né, iniciei esse assunto ontem, tá, gente? A literatura de cordel, certo? Então, bora lá focar, parou aí a conversa no chat e vamos lá. Aqui, na página 51, vem aí uma xilogravura bastante usada, né? Uma das primeiras xilogravuras que existiu aí, que foi a xilogravura dos retirantes. Aquilo que era muito famoso de acontecer, acontecia bastante aqui no nosso Nordeste, que é aquela família que juntava todo mundo em cima de uma carroça ou de um burro ou de cavalo e partiam para o Sudeste, né? Em busca de uma vida melhor. Aqui a seca assolava no Nordeste, né? Era só seca. Então, para não morrer de fome, normalmente o pai de família juntava a sua família e ia embora em busca de um lugar melhor, tá, gente? Então, esta imagem aqui que inicia o nosso capítulo resume muito bem tudo que acontecia no nosso Nordeste nesse período, quando surgiu a literatura de cordel, tá, gente? Então, aqui é uma xilogravura que nós iremos ver hoje, né? O que é a xilogravura, apesar que vocês já estudaram em artes, até fizeram algumas, se eu não me engano, né? De xilogravura, algumas xilogravuras, certo? Aí, passando aí para a página 52, né? Vem aqui a origem, né, da literatura de cordel e sua expressão de cultura nas letras de nosso país. Vem um cordel falando da origem da literatura de cordel. Olha que massa, né? Então, para explicar o assunto, foi criado um cordel, certo? Que diz o seguinte: cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo cordão, mas cordel literatura é real expressão, como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura, dos poetas do sertão. Na França, também Espanha, era nas bancas vendidas, que fossem prosa ou verso, por ser mais preferida. Com seu preço popular, poderia se encontrar nas esquinas da avenida. Era um pequeno volume a edição publicada, tamanho 15x12, para melhor ser consultada. Isso no século XVIII, depois de 98, foi aos poucos desprezada, né? Então aí vem essa literatura que vocês puderam observar, né, gente, nesse cordel. As rimas, né, como elas são feitas, analisando, gente, falando sobre elas, as rimas, elas são feitas sempre na última sílaba. A sílaba de cordão, o ão, está rimando com sertão. Olha o ão aí no final, né? Cultura com pura. Então, a gente vai ver os versos que devem estar rimando, né? Pois é, se não rimasse, não teria como ser cordel, gente. O cordel, ele é um poema, vamos dizer, uma poesia diferente das outras, das demais, porque tem que ter a rima, certo? Boa tarde, Clara. Quanto tempo, Clara? Seja bem-vinda. Estou no livro azul, página 52. A rima, gente, no cordel, ela é, né, obrigatória, porque ele é musicalizado. Você vê que a recitação do cordel, recitar o cordel, não é simples, não é uma simples leitura, né? Eu não sei recitar o cordel direito, porque há uma musicalidade, tem que ter aquela, né, toda a musicalidade que acontece com as rimas, certo? E para um verso rimar com o outro, a última palavra e a última sílaba, elas têm que ser iguais. Boa tarde, Vitória. Estou no livro azul, página 52. Vou agora para a 53.
Na página 53, né, continua aí o cordel, né, falando da origem dessa literatura de cordel, tá, gente? Então, era para vocês terem feito a leitura. Aqui ao lado vem dizendo o seu criador, tudo bonitinho, né? É, Josué, é verdade. Aí para casa foi só a página 54, tá, gente? Bota aí na 54 que irei fazer a correção da 54 e vamos lá. A questão 4, gente, é o seguinte. Essa estrutura da questão 4, vocês iriam retirar do poema estas informações, certo? Estas informações. Então, o que significa a palavra cordel? É barbante. Barbante, certo? Muito bem. Barbante ou cordão. Isto mesmo. Então, primeiro quadrinho, primeiro espaço, você vai preencher barbante ou cordão. Segunda pergunta. Qual é a finalidade do cordel, certo? A finalidade do cordel é qual? Expressar a cultura popular dos poetas do sertão. Expressar a cultura popular dos poetas do sertão. Boa tarde, Rian. Estou na página 54, na questão 4. Oi, João Paulo. Porque o que não pode ser, João Paulo, essa é a sua resposta? Porque ele quer que você retirasse do poema, com os versos do poema, vocês respondessem aqui, certo? Então, aí não pode ser essa a sua resposta, porque tem que ser com os versos do próprio poema, das páginas 52 e 53. Então, a segunda resposta é expressar a cultura popular dos poetas do sertão. Expressar a cultura popular dos poetas do sertão. Que eu acabei de dizer para João Paulo, Raíssa, ele quer porque a atividade pede que você retire dos versos do poema para completar o quadro, certo? Então, por isso que não tem que ser de qualquer jeito. Claro que as respostas de vocês estão corretas, mas de acordo com a pergunta, é para vocês retirarem o verso do poema. Boa tarde, Arthur Vinícius. Estou na página 54, livro azul, questão 4, que foi para casa ontem. Fazendo a correção, ok? A segunda resposta, a finalidade do cordel, expressar a cultura popular dos poetas do sertão. Expressar a cultura popular dos poetas do sertão. Meu amor, tô nervosa não. Tô bem, tô me achando tão tranquila. Barbante ou corda, viu, Mariane? Barbante ou corda. Barbante ou corda. E a segunda é expressar a cultura popular dos poetas do sertão. Expressar a cultura popular dos poetas do sertão. A terceira, ele pergunta o seguinte: como os poemas eram divulgados na Europa? Aí isso diz lá na segunda estrofe. Como era? Vendidos em bancas ou nas esquinas das avenidas. O preço era popular, certo? Vendidos em bancas ou nas esquinas das avenidas. Tô botando aí no chat, tá? Aí a próxima resposta, ele perguntava, formato do folheto, acabei de digitar no chat, pequeno volume com 15 centímetros por, 12, tá? 15 vezes 12, certo? Então, pequeno volume com 15
vezes 12. Está no chat, tá, gente? A resposta. Deixa eu digitar a próxima. Para ser mais rápido, para quem tá se perdendo, já tá aí no chat, tá? Bem rapidinho. E a próxima resposta era: qual era a característica do cordel no Brasil, né? Cordel no Brasil, ele é feito em forma de poema com rimas e métricas. Nós iremos estudar o que são as rimas e o que são as sílabas métricas, eu considero um dos assuntos mais difíceis, e as sílabas métricas. E você criar um poema de acordo com as sílabas métricas, né? É um assunto bem complicado. Os poetas são gênios. Porque se você criar todos os versos, né, além de rimar, tá, as sílabas métricas todas por iguais, que é o que nós iremos ver, é muito complicado, né? Então, os poetas aí, gente, são geniais, né? E depois pergunta, né, os tipos de estrofes mais comuns no Brasil são sextilhas ou setilhas, tá? Sextilhas ou setilhas, ok? E por último, né, vem a diferença do cordel no Brasil e o cordel na Europa, certo? Então, vou digitar aqui a diferença desse cordel no Brasil e na Europa, ok? Bem rapidinho para a gente iniciarmos nossa aula de hoje. Na Europa. Então, qual a diferença do cordel aqui do Brasil para o da Europa? O cordel aqui no Brasil, gente, ele é sempre em verso. Só verso. Não existe uma outra coisa. Já na Europa, ele poderia ser em prosa ou em verso, certo? Gente, tá tudo no chat, as respostas, tá? Cada resposta equivale a um quadrinho, tá? E fora que eu ainda tô lendo e falando para vocês. Então, vamos ter mais atenção aí, ok? A penúltima, gente, tá aqui no chat. Sextilhas ou setilhas? Sextilhas e setilhas, ok? E a última é no Brasil. O cordel sempre são em versos e já na Europa não. Ele poderia ser em prosa ou em versos. O que é o formato de prosa? Gente, prosa é o texto comum como vocês escrevem. Com parágrafos, com as linhas normais até o final da folha. Isso é um texto em formato de prosa. Já em formato de versos, não. Dividimos por estrofes, né? Os versos, ele não vai até o final da folha, normalmente ocupa um meio do caderno, né? Aquele quadrinho bem bonitinho, né? Do jeito que tá aqui no livro de vocês, né? Esse quadrinho aqui bem bonitinho, pequeno. Se fosse em prosa, seriam as linhas todas normais, gente, com parágrafos. Então, na Europa, o cordel ele também era em prosa, formato de prosa, tá? Então, assim, a questão 4 está respondida aí no chat, tá? A questão 5, a letra A da 5 é cetilha, certo? Letra A da 5 é cetilha. E a letra B, né? Ele pede que vocês contem quantas sílabas poéticas tem aqui, ou sílabas métricas, também conhecida. Aí você vai colocar que são 7. São 7, tá? Letra B, são 7. Então, a letra B são 7, certo? Ok?
E a questão 6, gente, marca todas as alternativas. Questão 6 são todas as alternativas corretas. Todas corretas. Então, isso mesmo. A questão 6 são todas. Ok? Foi até a questão 6, tá, gente? Foi só a página 54. Foi da 51 a 54 para casa, tá? Então, aí terminamos a correção, ok? Todas as respostas estão aí digitadas, tá, gente? A questão 5 está digitada. A letra A é cedilha e letra B são 7. Certo? Cedilha, tá? Tá aí digitadazinha. Então, antes de começarmos aí a continuar o assunto da literatura de cordel, né, gente? Hoje, não sei se vocês viram, mas vários lugares está se falando muito que hoje é comemorado 40 anos da morte de Vinícius de Moraes, um grande poeta que nós tivemos, né? Um grande autor também de vários livros, escritor e compositor, né? Então, a famosa música lá da Garota de Ipanema lá, então é dele, né? Aquela música, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É porque ele não me conheceu, né, gente? Senão ele tinha feito para mim. Brincadeiras à parte. Então, hoje comemora-se 40 anos já que esse grande poeta, né, e grande brasileiro se foi. Então, as redes sociais e os programas de TV tá falando bastante, né, sobre ele. Tem vários poemas dele. Quando terminar a aula, eu vou mostrar para vocês o meu preferido, que é chamado Soneto de Fidelidade, tá, gente? É um poema que eu amo. E ele escreveu vários livros, vários poemas e várias músicas, tá, gente? Então, Vinícius de Moraes, ele era um gênio aí das letras, da nossa literatura. Ele pegava as palavras e trabalhava com ela como ninguém, né? Então, ele compunha as músicas, ele criava lá seus poemas, suas poesias, seus textos, né? Então, aí um salve para lembrar aí do nosso grande Vinícius e eterno Vinícius de Moraes, tá, gente? Então, o pessoal aí, quando vê as redes sociais falando um pouco aí, é por causa disso, porque hoje completa aí 40 anos que ele se foi. Queria estar viva, né, gente? Queria estar muito viva para ter contato aí com esse grande autor brasileiro, né? É um dos meus poetas preferidos. Uns dos, né? Tem vários, gosto de vários, mas ele é um dos meus preferidos. Seguindo com a nossa aula. Oi. Cento e alguma coisa. Cento e alguma coisa. Não lembro se é 120, mas teria cento e alguma coisa aí. Teve um ano desses que as escolas estavam trabalhando o centenário dele. Se ele tivesse vivo, ele tinha feito 100 anos, alguns anos atrás. Eu não lembro se é 120, eu vou me certificar quando eu for mostrar o poema para vocês. Aí eu vou ver se tem a biografia, pra gente ver quantos anos ele teria se estivesse vivo, que era quase impossível, né, gente? Nós que tínhamos que ter nascido um pouquinho antes para poder ter contato aí com a belezura que foi Vinícius de Moraes, né? Mas a obra dele, né, o legado dele tá aí até hoje, tá, gente? Para quem interessar, é um dos grandes poetas, tá? Vou partilhar minha tela, tá, galerinha? 106? Pronto, ó, Ana aí, 106. Show de bola, Anne, obrigada. Então, 106, lá vai eu com 120. Lá vou deixando o mais velho que já é. Foi, ele morreu, desde aí eu lembrava que ele morreu com 60 e poucos anos. Pronto, gente, então, ao terminar a nossa aula, eu mostro o meu soneto de fidelidade para vocês, para quem não conhece. Eu já mostrei várias vezes na escola, já gosto de trabalhar com esse soneto, esse poema, tá? Vou partilhar meu slide, continuando a aula de ontem sobre o cordel, para finalizarmos aí a nossa explicação desta literatura maravilhosa. Temos aí um grande cordelista que se destacou muito na Rede Globo, que é o Braulio Bessa. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar ou já ouviram algum cordel dele, né? Ele fez muito sucesso em Fátima Bernardes. Toda sexta-feira tinha lá um café com poesia, um momento de poesia, alguma coisa assim. E ele recitava seus cordéis, né? Tinha cordel dele do Dia das Mães. Ah, Maria, me acabei de chorar.
Muito bom, Braulio Bessa. Quem não conhece, a gente vai conhecer. Iremos ver alguns poemas dele. Ele participou, acho que mais de ano, em Fátima Bernardes, no programa lá Encontro. Ele ia toda sexta-feira, tinha um momento lá que ela dava um tema e ele criava um cordel daquele tema. Então, daí vocês irão ver, gente, que tem cordel falando de tudo, tá? Nós iremos ver. Para quem não conhece, irão conhecer um pouquinho de Braulio Bessa, tá? Então, vou partilhar aqui minha tela com vocês, tá, gente? Deixa eu só entrar aqui no meu celular para eu acompanhar o chatzinho de vocês, pra gente dando continuidade aqui minha aula. Então, gente, ontem, né, o pessoal aí que faltou, ontem eu parei aqui, né, iniciei a aula sobre a literatura de cordel, falei o que Carlos Drummond, né, fala do cordel, o que ele diz, o que é cordel para ele, na visão dele, desse grande poeta também, né, gente, Carlos Drummond de Andrade. Seguindo com a nossa aula, como é que são organizados os cordéis, né? Vimos aí na nossa atividade, certo? Que os mais utilizados aqui no Brasil são os cordéis com cestilha ou cetilha. O que é isso? São cordéis que contêm ou 6 versos ou 7. É a forma mais utilizada, certo? Iremos ver um pouquinho aí desta organização destes cordéis, tá, gente? Qualquer coisa, falar no microfone que meu celular tá descarregando, então não adianta entrar nele. Qualquer dúvida, por favor, só falar no microfone, certo, gente? Então, bora lá. A organização de cordel, a primeira que eu vou mostrar a vocês são as quadras, né? A quadra é uma estrofe de 4 versos, pouquíssimo utilizadas por grandes cordelistas, mas para iniciantes, né? Como vocês, é muito boa, né? A quadra. Para iniciarmos o hábito de criarmos os cordéis, então a quadra ela é bem indicada, ela é bem tranquila, né? Então a quadra iniciou o cordel, mas hoje não é mais utilizada pelos cordelistas, né? Porém, as estrofes de 4 versos ainda são muito utilizadas em outros estilos de poesia sertaneja, que é essa poesia mais de viola, mais de cantada, de musicalizada, vamos dizer assim, tá, gente? Como a matuta, a caipira, a embolada, entre outros. Iremos ver um pouquinho aí, depois a gente vai ver. Que pena que estamos distante, porque essa aula, normalmente na escola, eu levo só aquele momento que a gente faz pipoca e vai assistir os vídeos, né? Iremos assistir as recitações aí dos cordéis. Vamos conhecer Seu Lunga, então tem vários vídeos de Seu Lunga. Ano passado foi bem engraçada essa aula, os meninos riram bastante, né? Mas vamos tentar fazer por aqui também tão legal possível, né? Mas eu lembro que ano passado o pessoal levaram pipoca e foi 3 horários eu peguei só a gente vendo vídeos e assistindo aí uns poemas, aí umas declamações de literatura de cordel. Foi bem bacana as aulas ano passado sobre este assunto. Mas, infelizmente, estou eu aqui, vocês aí, né? A gente assim tenta seguindo, tá, gente? Tentei resumir o assunto o máximo para não ficar tão chato, né? E pra gente ir ficando e sendo legal, tá? Então, seguindo. A quadra é mais usada, né? Com 7 sílabas. Essas sílabas, gente, não é a sílaba normal que nós conhecemos, não. Essas sílabas que eles falam são as sílabas poéticas, também conhecidas como sílabas métricas. Nós iremos estudar sobre elas, tá? Obrigatoriamente tem que haver rima em 2 versos de linhas, né? Então, cada poeta tem seu estilo. Um usa a rima rimando a segunda com a quarta, com o quarto verso, e outro também pode usar a rima com o primeiro e o terceiro verso. As rimas, gente, elas acontecem no cordel, se vocês não analisaram, exemplo aqui nesse que eu botei. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, certo? Então aqui, gente, ele rimou o segundo verso com o quarto. As rimas no cordel, ela não acontece um verso abaixo do outro, não. O primeiro verso, exemplos palmeiras, deveria rimar aqui com gojeiam, vamos dizer assim.
Ou você rima esse primeiro com o terceiro verso, ou você escolhe rimar o segundo com o quarto verso. Não é obrigatório todos os versos estar rimando, não. Como esse poema aqui. Ele escolheu rimar só o segundo com o quarto. Professora, mas também poderia rimar o primeiro com o terceiro? Poderia. Aí é uma opção do poeta, né? Do criador do seu cordel. Aí ele foi uma opção desse daqui rimar só o segundo verso com o terceiro, com o quarto que diga. Mas você também poderia estar rimando o primeiro com o terceiro, certo? Então as rimas elas acontecem desta forma no cordel. O verso não vai rimar com o verso de baixo, não. Ele vai rimar, é um verso sim, rimando com outro verso, a gente vai ver como é que acontece isso na sextilha, na setilha, certo? Isso aqui é na quadra, é uma forma mais tranquila e fácil da gente iniciar, né, a praticar a criação do cordel, que nós iremos fazer, tá, gente? Mais pra frente vem um trabalho envolvendo literatura de cordel. Aguardem cenas do próximo capítulo. Aguardem. Sextilha, né? É a mais conhecida, né? Estrofes ou estâncias de 6 versos. Oi? Não escutei. É, gente. Gente. Deixa eu ver se meu celular dá pra a gente ir seguindo. Vamos ver. Não é? Hoje tá bugando tudo hoje. Até meu celular tá querendo bugar, bichinho. Vamos lá seguindo. Quando travar, vocês dão uma avisada que eu volto qualquer coisa, né, gente? Vamos tentando aí. A sextilha, gente, né? Que são com 6 versos, né? Esses 6 versos normalmente têm 7 sílabas métricas, tá? O segundo e o quarto e o sexto parágrafo, o sexto verso são rimados. O segundo, o quarto e o último verso. Eles rimam entre si. Então, quando o seu poema, seu cordel, for de sextilha com 6 versos, obrigatoriamente o segundo verso tem que estar rimando com o quarto verso, que tem que estar rimando com o último. Bora ver isso na prática aqui, ó. Exemplo. Quem inventou esse S? É muito bom esse cordel. Com que se escreve saudade? Foi o mesmo que inventou o F da falsidade e o mesmo que fez o I da minha infelicidade. Olha aqui, o D é no segundo verso, o D é no quarto verso e o D é no último verso. Então, a rima sempre acontece com a última sílaba, tá, gente? Essa última sílaba aqui, ó, o D é de infelicidade, o D é de falsidade e o D é de saudade, né? Olha aí como vai começando a ficar mais fácil você entender como é que eu vou rimando, como é que eu rimo, professora. Então, a dor de cabeça que a gente, quando tá lá criando, é pensar em palavrinhas que dê certo com o poema e que aconteça a rima. Mas quando a gente descobre que a rima acontece com a última sílaba da palavra, já nos ajuda bastante, né, gente? Já dá ali uma dica muito boa para vocês, tá? Então, aqui é um exemplo de sextilha, né? O poema aí com 6 versos, ok? Oi. Isso mesmo, isso mesmo. Sempre a última sílaba. As palavras têm que terminar com a última sílaba iguais, certo? Idênticas, né? Tipo coração, com fração, com anão. Exemplo assim. Ação. Só que quando você vai rimar as palavras, encaixar as palavras nos seus versos, você tem que ter duas preocupações. Ela ter o mesmo final, né? A mesma sílaba para finalizar. E esta palavra tem que ter a ver com o seu poema, né? Ela tem que ter a ver com contexto. Eu não posso sair enfiando a palavra lá nos meus versos e ela não tem nada a ver com o contexto da poesia, né, gente? Então, por isso que muitas vezes criar o cordel dá uma dorzinha de cabeça em algumas pessoas, porque ficam preocupadas em encontrar as palavras corretas para encaixar ali nos versos. Vamos lá ver um exemplo de setilha ou sepitilha, também conhecida com esse nome, tá, gente? Setilha é mais fácil, né?
Vou sim, meu amor. Se terminar a aula, já vou botar lá no grupo de vocês, tudo bonitinho, tá? Postar a aula, tudo direitinho. Então, a cetilha, né, são estrofes raras, né, de 7 versos e centena de 7 em 7, né? São, o que quer dizer isso? Quer dizer que são as sílabas métricas, são 7 sílabas métricas por 7 versos. É muito raro criar esses poemas com cetilha, né? Poetas dizem que quebram muita cabeça, porque vocês estão analisando só os versos bonitinhos, as palavras soltas. Mas quando a gente não for estudar a sílaba métrica, vocês irão ver como é que um poeta quebra a cabeça para fazer um poema todo compassado, todo bonitinho. É igual uma música. É igual você pegar o violão e afinar o violão, né? Não é simplesmente você pegar o violão e sair tocando violão, né? Não vai sair um som legal, certo? Claudiane, você saiu da aula? Claudiane saiu da aula? Claudiene, tá por aí? Porque... Ah, tá. Eu estranhei que eu digo, vixe, Claudiene de novo, ok. Só pra tirar a dúvida, certo? Certo, só pra tirar... Porque no sexto ano teve 2 pessoas, né, pra entrar assim, tem que avisar. Então, seguindo, gente. Seguindo. Então, gente, cetilha, né? Quando a gente for ver a sílaba métrica, vocês irão ver que esse é um tipo de versos muito difíceis de ser criados. Vocês acham que às vezes pode ser fácil? Ah, é tranquilo, professora, muito tranquilo. É muito tranquilo, certo? Mas não é, ok? Não é. Então, a gente só vai entender isso quando for estudar sílaba métrica, a divisão das sílabas dentro dos poemas. Estou zoando. A divisão das sílabas dentro do poema, tá? Ok? Aqui vem um exemplo de cetilha. É um poema chamado Zé Limeira, o poeta do absurdo. Eu me chamo Zé Limeira, da Paraíba Falada, cantando nas escrituras, saudando o pai da coiada. Da coiada? Não é que nome estranho. A lua branca alumia, Jesus, José e Maria, 3 anjos na farinhada. Napoleão era um bom capitão de navio, sofria de tosse braba. No tempo que era sadio, foi poeta e demagogo. Numa coivara de fogo, morreu tremendo de frio. Então aqui, gente, olha as rimas como é que estão acontecendo. Está acontecendo no segundo verso, falada. No quarto verso, com coiada, né? E vem aqui no outro verso, no sexto verso, com farinhada, né? Estão vendo? Aí depois ele rima Limeira com Maria, né? Então, e com escritura, né? Todas com terminada com urá. Então, a rima, gente, só lembrar disso. Eu tô focando aqui nessas rimas para vocês não esquecerem disso aí, né? Porque as rimas é o finalzinho da palavra e normalmente nós rimamos o segundo e o quarto e o sexto verso. Mesmo em cetilha também acontece essa mesma coisa, certo? Aqui, por último, iremos ver as xilogravuras, tá, gente? Essas imagens belíssimas, eu acho muito legal as xilogravuras. Muito massa, quem sabe criar xilogravura, né? É a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com um carimbo, né? Acredito que o professor Wendel criou com vocês, não lembro se foi o Wendel que fez, alguém me recorde aí, que foi até com aqueles negocinho de comprar carne de isopor, que vende carne, né? Não foi? Pronto, isso mesmo, isso mesmo. Então é o pessoal do ano passado que eu tô me lembrando, que os trabalhos ficaram expostos na parede. É com isso aí mesmo. Então, é uma espécie de carimbo, como vocês puderam ver, né, gente? Só que do cordel acontece de forma numa madeira, né? Numa madeira, tá? Então, estou falando da estilogravura. Travou aí, estou falando da estilogravura, certo? É um processo, é uma técnica em que se entalha na madeira com a ajuda do instrumento cortante. A figura ou forma, que é a matriz, né? Que se prende a imprimir aquela mesma imagem. Em seguida, usa-se o rolo de borracha
embebecida em tinta, tocando só as partes elevadas no entalhe. O final do processo é a impressão em alto relevo, em papel ou pano especial que fica impregnado com a tinta, revelando assim a figura, tá, gente? Então, nosso slide, ele encerra aqui, tá? Deixa eu salvar aqui o slide. Encerra aqui, certo, gente? Então, até aí alguma pergunta aí sobre a literatura de cordel? Alguém com alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa que queira colocar? Ai, meu Meet hoje tá travando, gente. Tá travando. Tá meio ruim a internet, né, gente? Essas coisas. Só Jesus. Pois é, tá meio ruim. Então, eu tava perguntando se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer. Alguém com alguma colocação? Não? Então, vamos lá voltar pro livro, página 55, tá, gente? Página 55, tá? Bora lá, voltando pro livro. Um horário já se foi, estamos aí já chegando no nosso quarto horário. Lembrando que 4h10, por aí, 4h15, eu começo a finalizar a aula, pois ganhamos aí 10 minutinhos, né? Que a gente pega direto, então aí a gente... que é o tempo da chamada, bem dizer, né? Eu perco mais que 10 minutos. Luan, chegando agora, Luan. O que foi que aconteceu, Luan? Luan? Ok, perdeu aí um horário todinho, tá? Livro azul, página 55, queremos começar agora, ok? Na página 55, gente, vem aí, ele diz o seguinte: faça a leitura silenciosa do poema do cordelista Zé da Luz, certo? Mas nós não iremos fazer silenciosamente, porque a gente gosta de barulho, tá? Pois é, faz tempo, né, João Paulo? Nós gostamos de barulho, tá, gente? Então, vamos ler aí esse cordel é ai, se cesse, tá? Nós iremos ter algumas palavrinhas escritas de formas erradas, propositalmente, certo? Ele vai representar aqui a fala daquelas pessoas aí interiorana, do interior, né, da roça. Então, aí a gente vai ver algumas palavrinhas meio erradas, tá? Então, o nome do poema é Ai, se cesse, certo? Ana Beatriz, começa a leitura para mim, por favor. Ana Beatriz, Bia, tá travando? Ana Clara, começa a leitura para mim. Clara, dá para você começar? Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, imparia as coisas. Miss nasce e como eu Riace. Então, João Arthur, você está solicitando para entrar de novo na aula, João? Ok. Gente, ó, então vocês viram que tem um monte aí de coisa, né, diferente, palavrinhas erradas, né, palavrinhas, vem aqui, São Pedro, se as virgem, que seria as virgem, né, aí é todas, toda.
fugisse, né, arriasse, enfim, tem várias palavrinhas aqui erradas, propositalmente, né, para tentar refazer a fala do pessoal ali, né, do interior, daquela época ali da seca, né, aquela coisa braba. Aí vem aí abaixo, tá, gente? Vem dizendo aí quem é Zé da Luz, tá? O cordelista Zé da Luz nasceu em 1904 e morreu em 1965. Nasceu em Itabaiana, né? Em Itabaiana, na Paraíba. Sua poesia, algumas vezes triste, outras bem-humorada. Está nas feiras, nos mercados, nas ruas das cidades nordestinas, nas falas dos declamadores e não nos livros. Não existe, gente, nenhum livro, né? Nenhum livro com os poemas dele, com as cordéis de Zé da Luz, né? Alguns declamadores declamam e falam, né? O que é o poema dele, mas ninguém ainda não fez, porque acredito que contato com a família para poder liberar, né? Essas coisas, tudo tem trâmites legais. Eu não posso me apropriar da poesia dele, exemplo, e eu sair colocando num livro, né, gente? Não, isso não pode existir. Acredito que por isso, né? Porque tem muitas regras, né? Muita legalidade aí que tem que acontecer para poder você, né, expor aí as poesias, poemas ou qualquer coisa de outra pessoa, tá, gente? Então, creio eu que seja por isso, porque se vocês forem ver, pesquisar sobre ele, tem vários cordéis dele, e vários cordéis bem legais, tem uns bem engraçados, e infelizmente não existe nenhum livro, ok? Já sim, já fui, já. Tem vários cordéis, né? Estilogravuras. Eu amo umas estilogravuras que tem lá, mas é caríssimas. Pois é. Vamos lá para as questões, tá, gente? Vou explicar a questão 8, letra A e B, e presta atenção aí para depois não surgirem dúvidas, ok? Questão 8. O poema Ai Se Cesse aborda várias experiências humanas significativas. Letra A. Que experiências humanas você identifica no poema? Tem várias experiências que acontecem comigo, com você. Que experiências são essas que eles abordou aqui? Identifique algumas experiências, né? E é só colocar isso, tá? Que depois nós iremos discutir aqui oralmente, ok? Coloca aí as experiências. João Paulo, é para você só escrever no seu livro, por favor. Espera aí que o meu computador vai descarregar. Deixa eu pedir aqui meu marido. Oi. Não, aí você vai colocar, você vai escrever as experiências, certo? Aí é você escrevendo normal. Não é para retirar do texto, não. Você vai apontar as experiências que você está vendo aí, que são experiências que passamos, né? Que todo mundo está sujeito a passar. Quais são essas experiências? Certinho? Letra B é o seguinte. O poema expressa as experiências humanas por meio de uma história. Que história é essa? Aqui, esse poema todinho, ele está contando uma história. Que história é essa? Envolve o quê? Envolve quem? Daí vocês irão falar aí um pouquinho sobre isso, tá? Você acha que essa história é história sobre o quê? É um namoro, é uma paixão, é um sonho, né? Então, você vai dizer aí na letra B que experiência, né? Que história é essa que está sendo contada aí? É uma história de um casal? É a história de uma pessoa que sonhou? Que história é essa? Certo? Na letra B, ok? O poema ele é baseado em uma história. Que história é essa? É a história de amor? É a história de paixão? Certo? Daí vocês vão... não, gente. Viu, gente? Esse último capítulo é aquele último capítulo com aquelas perguntas deliciosas. Perguntas show de bola. Todo mundo acabou? Alguém com alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, só falar, tá, gente? Pois é, João Paulo. Gente, passando aí para a página 56,
Bora lá, rapidão. Página 56, a letra C é maravilhosa. O que é que vocês vão fazer? Todo mundo conhece a linha do tempo, né, gente? Tem um exemplo aí ao lado. Você irá criar uma linha do tempo, sua linha do tempo, marcando, né, os fatos mais importantes, certo? Exemplo, se fosse a minha, né? Então você vai colocar tipo 1985, eu nasci, bota lá a data, abaixo bota o fato que aconteceu. Em 2012, tive meu filho. Em 2002, me formei, exemplo assim, tá, gente? Então você bota a data e abaixo você coloca os fatos que marcaram sua vida. Escolhe pelo menos 4, tá, gente? Uma linha do tempo pelo menos com 4 fatos. Até porque é o que vai caber aí, né, nesse quadrinho, certo? Bota a data e abaixo bota o fato que aconteceu nesta data, neste ano, que marcaram sua vida, gente. Algumas pessoas vão dizer que não aconteceram nada interessante, mas aconteceram, tá? Nada marcou, gente, não é possível. Nem um dia que conheceu um menino bonitinho, um crush. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. O dia que você nasceu, algum aniversário, uma festa, alguma coisa que você achou muito interessante. Bota aí tic-tac pra lembrar, gente. Bora lá e cria a linha do tempo. Vixe. Ai, Jesus. Não, gente, não. Mas deve ter, gente, pelo amor de Deus, coisas que marcaram vocês, não marcaram nada. Que povo sem. Gente, pode ser coisas positivas e negativas, gente. Pode ter alguma coisa que marcou também de forma negativa. E você ali tem sua lembrança. Enfim, coloca aí, pelo menos, gente, umas 3 datas, né? Pelo menos umas 3 datas. Pelo menos, uns 3 anos aí de alguma coisa. Um ano que mudou de escola, mudou de bairro. Enfim, puxa aí na memória. Vai puxando, vai trabalhando na memória, gente. Formatura. Também, foi muito marcante. Olha aí, Ítalo. Também. Nós estamos aqui para julgar o que marcou vocês. Enfim, você só tem que criar sua linha do tempo e apontando esses fatos que marcaram, né, mais importantes aí que você considera na sua vida. Não, Arthur Rafael, pelo amor de Deus. Isso não. Isso aí o povo que tá dizendo. Aí você ficou traumatizado, marcou, foi você? Não, gente, bora lá, agilizando. Bora, bora, que vamos pra questão 9, bora lá. Não, pois não, 2020 tudo bem, né? É porque ele botou aí outra coisa, tá, gente? Tô falando de outra coisa aí que Arthur colocou. Não vi sua pergunta, não. Pois é. Pronto, gente, bora lá, vou pra 9. Nada de deu branco, agiliza aí, ó. Bora que depois tem que mostrar o livrinho com tudo feito, hein? Ó, oi, Evelyn. Tá certo. Você só tem esses fatos. Ah, Arthur Vinícius. Só um minutinho, João Paulo. Oi, Arthur Vinícius, não escutei. Foi? Tá bom. Oi, João Paulo.
Muito bem. Show de bola. Ó, vendo? Pode. Sei não, viu, Diógenes? Bora lá, seguindo. Questão 9 é o seguinte, tá, gente? A 9 é pessoal, tá? O que, é que vocês irão fazer na 9? O poema Ai se cesse, esse cesse é se ai se acontecesse, né? Ai se acontecesse. Aí vem aqui, no início, nesses 3 primeiros versos, ele diz o seguinte: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse. Então, você irá criar 3 versos parecidos com este, com 3 desejos teus. Quais são os seus desejos? O que é que hoje em dia você gostaria que acontecesse? Então, você vai transformar isso em 3 versos, ok? Aponte 3 desejos teus. 3 desejos que vocês gostariam que acontecesse, ok? Quais seriam? Arthur Vinícius, vai falar alguma coisa, amore? Tava ligado seu microfone? Ok. Gente, então a questão 9, vocês vão escrever 3 versos apontando 3 desejos de vocês. 3 coisas que vocês gostariam que acontecesse. Ai, se um dia. Aí vocês coloquem. Ai, como eu queria comer uma torta de chocolate. Tipo assim. Certo? Ok, aí. Gente, é só escrever aí os desejos, tá? Ok? Quem terminar 9 dá o ok, por favor, pra gente ir avançando, gente. Bora lá, cuidando. Também. Ah, eu quero que essa pandemia acabe, em nome de Jesus. Voltar à nossa vida normal. Sem vírus, sem preocupação. Porque voltar e com preocupação ainda é complicado, né, gente? Mas se Deus quiser, vai passar tudo. Ok, visto os 3, Josué? Terminou 9. Gente, a questão 10 é o seguinte. A questão 10, os 3 primeiros versos, né? Ai, se um dia nós se gostasse, ai, se um dia nós se queresse. Estão errados, né? Diante da nossa norma padrão, estes 3 versos estão errados. Vocês irão reescrevê-los fazendo as correções. Como é que seriam esses versos na forma correta, dentro do nosso padrão, das nossas regras da língua portuguesa? Seria, ai, se um dia nós se gostasse? Não seria assim, né? Como é que seria a forma correta de falar essa frase? Aí vocês vão reescrever os 3 primeiros versos, fazendo as correções, tá? O quadrinho ao lado, aqui, ó, linguagem do cordel, aqui ao lado, gente, das questões, já dá uma dicasinha para vocês, né? Já vem dizendo aqui, ó, desvio na concordância verbal. Se cesse é no lugar se fosse, né? E nós se gostasse, o correto seria nós nos gostássemos, certo? Então já está ajudando aqui o livro na resposta da questão 10. Nós nos gostássemos. Seria a forma correta, verbal, aí a concordância verbal correta destes 3 primeiros versos, tá? Dos 3 primeiros versos. É. Não, aí vai ser querer se tá certo, mas aí vai ser da mesma forma de querêssemos, tá? Ah, se nós nos querêssemos. Porque
Porque o tempo aí tá no futuro, né, gente? Um tempo aí tá no futuro. Você vai corrigir, Joyce. Os 3 versos, os 3 primeiros versos estão errados. Você vai reescrever fazendo a correção. O primeiro verso, o livro já corrige, né? De gostasse. No lugar de se nós nos... seria, nós nos gostássemos. Seria a forma correta. E os outros 2 versos, como é que vocês corrigiriam, né? E iriam corrigir eles. Como é que seria feita essa correção? Não, amor, que é só pessoal. Algumas pessoas podem dizer o que está colocando se está correto. Também dá certo. Quiséssemos dar certo também. Se nós nos quiséssemos. Oi, Arthur, não entendi. Emparear é aquele sentido de ficar um ao lado do outro. Seria parear. É parear. Emparear é errado, é parear. É. Ai, você é a pareia de fulana, né? A avó não fala aí, né? Ai, fulana é a sua pareia. Minha avó dizia isso. É, minha avó dizia muito isso. Fulano é sua pareia. Quer dizer que você só vive junto com essa pessoa. É parear, é a forma correta, e não emparear, certo? É a forma correta, é parear, que é juntar. Ok, aí, gente? Todo mundo terminou a 10? Então, se é parear, gente, fica igual de gostar. Mesmo verbo, mesma terminação. Né? Mesma terminação verbal, fica o mesmo final. Então, se gostássemos, né? Então, pareássemos, fica o mesmo final. Ok? Já dei uma bela ajuda aí, né? Seguindo para a página 57, gente. A página 57 vem falando de um livro bem legal, um cordel, né? Um livro de cordel, é bem legal, que é o Dicionário Paraibês, né? Então, é um famoso dicionário com os sotaques e as palavras e os dialetos que nós chamamos, que é a forma que cada estado tem de falar, da Paraíba, certo? Então, o nome do texto é Dicionário Paraibês. Pode ler, Josué, só afaste seu microfone um pouco da boca, tá? Porque quando às vezes você fala com o microfone perto da boca, fica chiando muito, ok? Pode ler, Josué. Josué. Obrigada. Seguindo aí abaixo, né? Vem aí o dicionário paraibês. Lá na Paraíba, correr é dar uma carreira. O cismado é escabriado. Coisa ruim é fuleiragem. Se não presta, é derrubado. O pedinte é esmolé. Cansado é estrupiado. Palavrão é nome feio. Vigiar é pastorar. Enganar é dar um migué. Rir dos outros é mangar. Fofocar chama fuxico. E persistir é pelejar, né, gente? Então aqui vem uns termos bem engraçados que nós conhecemos bastante, que não só na Paraíba, por aqui também a gente usa alguns dialetos, né? Desses daqui, dá um migué, pois é. Dá um migué a cara de vocês, né? Aqui ao lado é o seguinte, o que é que vocês irão fazer, gente? Olha aí o desafio, certo? Aqui ao lado vocês irão citar, né, algumas palavrinhas que só são ditas aqui na sua terra. Na minha terra, do mesmo jeito que está dizendo aqui. Vocês vão citar. Não é para preencher tudo, não, porque acho que tudo aí ninguém tem essas lembranças dessas palavrinhas que só são usadas aqui no Rio Grande do Norte. Exemplo, como foi dito aqui do paraibês, né? Correr, né, dar uma carreira. Aqui na sua terra. Aí você vai dizer tal palavra significa tal coisa. Exemplo, pipa é papagaio. Exemplo, macaxeira é mandioca é macaxeira.
Certo, gente? E assim vocês vão fazendo, tá? Não precisa. Já ia dizer, chama a vovó, que vovó é ótima. As palavrinhas que vovó usa são ótimas, né? Obrar. Já escutaram isso? A sua avó de vocês já falaram isso? Vou ali obrar. Obrar é fazer o quê? Aí você coloca aí. Oi, João, não entendi sua pergunta. Qualquer coisa neste sentido, né? De que, tipo, em outra cidade é conhecida de uma forma e aqui na sua tem outro nome. Então, aponte alguns. Oi, Evelyn. É, é desse jeito. Como eu falei, na minha terra é macaxeira é mandioca. Tipo assim, pipa é papagaio, certo? Então, você cita algumas coisas. Oi, Josué. Não, pelo menos umas três, né? Pelo menos, mas assim, dá pra fazer mais, né? Dá pra fazer mais. Pelo menos uma estrofe dessa, né? Com seis. Tem muitas gírias aí que vocês, né, utilizam. Muitas coisas que são utilizadas nos grupinhos só de vocês, né? Então vocês podem citar isso aí também. Gírias, né? Nada de palavrões, tá, gente? Nada de palavrões. Eu ainda estou na questão 11, no desafio da minha terra. Não saí dela, não. Estou aí ainda. Então terminem quando for terminando. Faz pelo menos seis. Pelo menos uma estrofezinha desta. Ok? Que nós iremos para 12. Fazer cocô, meu amor. Fazer número 2, fazer cocô. Isso não é palavrão, não, tá, gente? Depende do sentido que fala, né? Porque vai depender do sentido que fala. Tudo depende do contexto, né, gente? Tudo é num contexto. As duas coisas. Você vai botar a coisa e a outra. Então, escreve pequenininha a letra, que a linha é pequenininha, né, gente? A gente não tem muito espaço aí, né, para variar. O livro deu pouquinho espaço. Isso mesmo. Muito bem aí, Arthur Rafael. Mulambo, pano velho. Muito bem. E assim vocês vão lembrando, assim, aquelas coisas ditas pelas nossas avós também, né, gente? Que elas utilizavam muito o dialeto de antigamente, com umas palavras bem antigas, né? Então vai lembrando aí, ó. Oi, João Pedro. Hã? Pega a visão? Pronto, isso aí é uma gíria de onde você vem. Tá engraçadinho, seu Diógenes. Bora lá, gente. Vamos lá para a questão 12, ok? Acredito que todo mundo já terminou aí a 11, ok? Vamos lá. A questão 12 é o seguinte, é parecida com isso aí, tá? Que nós fizemos. Como é que vai ser a questão 12? Preste atenção na questão 12. Agora você é cordelista. Usando o vocabulário próprio de sua região, completa os versos, mantendo o ritmo poético e as rimas. Eu vou falar e tentar com que vocês lembrem aí as palavras, ok? Aqui não é pessoal não, tá, gente? Então, atenção. Uma pessoa zangado aqui no Nordeste, ele tá com o quê? Ai, fulaninho tá com... Tenta lembrar aí, gente. Uma pessoa zangada, ela tá com o quê? Não, não é virado, não. Isso é questão 12. Também não é com a raiva, não é com a raiva, não, gente. Gente, é no dialeto do pessoal nordestino. Não, no dialeto de pessoa nordestina. Uma pessoa que tá zangada, ela tá com...
Não, meu amor. Zangado, só que zangado. Tá com a bexiga. Muito bem, Anne. Tá com a bexiga, gente. Uma pessoa muito zangada no Nordeste, nós dizemos que ela tá com a bexiga. Certo? E a nuca, nós chamamos de quê? A nuca? Um cheirinho no can? Muito bem, no cangote. Kengo? Kengo aqui a cabeça. É a nuca. Cangote. Arrasou. Do bobo. Uma pessoa boba, você disse que ela é o quê? Parabéns, Evelyn. Leso. Leso. Tá, gente? Leso. Uma pessoa boba é uma pessoa lesa, né? Leso. Da cascudo. Nós dizemos que é o... Não, é barrote não. Parecido com barrote. Não. Cocorote, Diógenes, valeu, isso mesmo, cocorote. Da cascudo, gente, aqui no Nordeste é cocorote. Estourar, fulaninho vai estourar não sei o que, dá um... Isso mesmo, dá um pipoco, pipoco. Show de bola. Dá um pulo. Vou dar um pulo. Isso mesmo, dá um pinote. Arrasaram, dá um pinote. Alguém perdeu alguma, gente? Todo mundo conseguiu responder? Bora lá, quem perdeu o quê? Dá um pipoco. Ó, repetindo. Zangado é tá com a bexiga. Nuca é cangote. Bobo, leso. Cascudo, cocorote. Estourar, pipocar. E dá um pulo, dá um pinote, tá? Dá um pinote, certo? Ok, aí a 57, gente. Show de bola. Show de bola. Alguém com alguma pergunta? Todo mundo preencheu tudo direitinho? Alguém ficou perdido? Eu vou digitar, tá, gente? Porque eu não vou repetir de novo, não. Ok? Então, atenção aí quem perdeu. Porque estão perguntando de novo. Vou tentar digitar aqui, meu chat tá meio bugado. A primeira tá com a bexiga, tá, gente? Meu chat tá bugado. Quando eu abro meu chat, buga. Ai, obrigada, amore. Ah, obrigada. Meu chat tava bugando. Não tava querendo aparecer. Obrigada. Então, o pessoal que perdeu aí, tá, gente? Tá no chat, ok? Show de bola, certo? Eita, que massa! Quando a gente vai lembrando de uma, vai vindo cada coisa na nossa cabeça, né? Como eu lembrei aqui uns que vovó falava, que chega a dar uma saudade. Vovó falava cada uma, cada coisa engraçada. Pois é. Ai, a cara de vovó, essas coisas. Cara de vó, né? Esses dialetos de antigamente. É o que elas mais gostavam, é o que elas gostam de falar. Ah, eu gostava demais quando minha avó sentava e começava a contar as histórias de antigamente. Quando ela dançava no pastoril, né? Quando ela dança da que existia naquela época. É muito engraçada. Hum, pois é. Pois é, é muito. Eu achava muito massa. Quem tem suas avós, gente, explorem bastante isso delas. É muito gostoso ouvir elas contando as histórias, as coisas que elas passaram. Oi, Evelyn. Pois é. Pois é, né?
Pois é. Gente, ó, e destacando aí, que acho que foi Diana que destacou, as rimas aconteceram no a segunda estrofe, que foi cangote, com a quarta estrofe, que foi cocorote, e com a última, que foi pinote. Estão vendo aí a rima que aconteceu, né? Com as últimas sílabas iguais, tudo com TE. Show de bola. Assim nós encerramos hoje nossa aula, tá, gente?